Bem-vindos a mais uma aula do curso de Gestão de Projetos. Sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará, e nessa aula de número 7 falaremos sobre o tema requisitos. Vale lembrar que este curso está baseado no livro-texto Fundamentos de Gestão de Projetos, de minha autoria, com o professor Jarbas Silveira, disponível nesse link para venda do exemplar físico ou eletrônico e em outras livrarias, e que o melhor proveito desse curso, das aulas em vídeo, será obtido com o aprofundamento do conteúdo que está todo baseado no livro, assim como exemplos adicionais, estudos de caso adicionais que o livro detalha e também leituras complementares e exercícios que nós iremos indicar aqui no curso, que são encontrados no livro. Nessa aula, nós vamos começar a definir o escopo do projeto. E um dos primeiros passos nessa definição de escopo, lembrando, o escopo é tudo aquilo que nós vamos entregar, tá? Mas tem mais coisas do que aquilo que nós vamos entregar. Eu só não quero antecipar as definições, mas por enquanto vamos entender o escopo como todas as entregas que serão feitas ao cliente, e essas entregas com as suas respectivas características, tá bom? Então, a gente vai começar falando dessas características do produto ou do serviço que vai ser entregue, que é o que nós chamamos, portanto, de requisitos. Então, a atividade de definição do escopo é um processo mais amplo da gestão de projetos, mas o ponto de partida importante é nós definirmos requisitos associados às entregas, aos produtos, aos serviços, aos resultados que nós vamos criar, ok? Nós começamos relembrando o conceito do triângulo de restrições, que nós já falamos antes, né? 3 variáveis gerenciais críticas: escopo, tempo e custo. Qualidade como uma espécie de ponto de convergência sobre a qual você não pode abrir mão de padrões de qualidade, tá bom? A questão dos requisitos, que é o ponto dessa aula, tem muito a ver com qualidade e com escopo, tá certo? Por quê? Quando você descreve o escopo, não só em termos do que vai ser criado, mas das características específicas, né, mais detalhadas desse algo que será criado, você está dando a base não só para a criação e o controle do escopo, mas também da qualidade, né? A qualidade vai ser muito em função não só de entregar os produtos, mas entregar os produtos com o devido padrão de qualidade. E esse padrão de qualidade vai ser muito dependente dos requisitos serem alcançados, serem satisfeitos. Tá certo? Então, a definição de requisitos ela vai ter como ponto central, né, o processo de definição do escopo, mas também ela influencia a qualidade. E é claro, requisitos mais exigentes também vão influenciar no prazo e no custo. Tá certo? Então, possivelmente, ou no prazo ou no custo, ou em ambos, mas certamente no escopo e na qualidade. Então, ponto de partida, os requisitos. Tá? Já vamos ver exatamente como a gente pode fazer isso. Dos requisitos, com o conjunto de requisitos, a gente poderia ter algo que nós chamaríamos de escopo do produto. Tá? Produto no sentido amplo, pode ser um serviço, um resultado. Ou seja, o escopo do produto é o conjunto de requisitos que caracteriza aquele produto. Certo? Desse escopo do produto, veja só, agora sim a gente vai poder ter uma definição mais geral de escopo do projeto. O que é que falta para caracterizar o escopo do projeto? No momento que você declara todos os detalhes de um produto que você quer criar, com todos os requisitos, tá? O que é que fica faltando? Fica faltando você somar, agregar o trabalho necessário. Tá? O projeto ele é para criar o produto, mas ele cria o produto a partir de um trabalho que é feito no projeto. Tá certo? Então, quando você soma o trabalho necessário para criar o produto com as próprias características do produto, você tem um escopo mais amplo do projeto, que inclui a entrega do produto,
as características específicas desse produto que será criado e entregue e todo o trabalho associado à geração e criação desse produto. Tá bom? A gente vai ver exemplos que vão facilitar essa compreensão. Mas o nosso foco de momento é nos requisitos, tá bom? E na sequência, nas próximas aulas, a gente irá também avançar nesse passo a passo aqui para chegar no escopo do projeto. Como exemplo, para a gente discutir um pouco, vocês pensarem um pouquinho essa distinção entre escopo do produto e escopo do projeto, vamos pensar num projeto muito simples, a construção de uma casa em um terreno. Tá? Um terreno disponível, vazio, um cliente que quer uma casa, uma residência naquele terreno para uso próprio. Tá bom? Esse é o nosso projeto. Tá bom? Eu queria que vocês pensassem rapidamente qual é o produto desse projeto, os seus requisitos, exemplos de requisitos, e qual é o escopo do produto e o escopo do projeto. Ok? Vocês podem pausar o vídeo em uns segundinhos, uns minutinhos, pensar um pouco, fazer umas anotações. Na sequência, eu retorno com algumas respostas ilustrativas e, se houver dúvida, a gente discute na próxima aula síncrona. Então, pausem agora o vídeo e tentem responder essas questões. Bom, o produto, eu acho que não tem muita dúvida, né? O produto é a casa. Em essência, lá no seu termo de abertura de projeto, né? Você vai colocar como objetivo do projeto a entrega de uma casa residencial. Né? Tá? O tamanho do terreno vai ser uma restrição, naturalmente. Né? A casa vai ter que ter um tamanho que é uma fração do tamanho do terreno. Mas, em essência, o produto é a casa. Tá? Mas, evidentemente, que se você disser o meu projeto, o objetivo é entregar uma casa, é construir uma casa, evidentemente que você está muito longe, né, de qualquer informação minimamente especificada. Falta muita especificação. Né? É nesse ponto que a gente desce para os requisitos. Né? Então você vai começar com algumas coisas mais básicas. Né? Em primeiro lugar, você pode decompor essa casa em partes menores, em cômodos, por exemplo. Você pode começar a especificar mais o produto, quebrando ele em pedaços menores. Então, você pode dizer quantos cômodos, quais cômodos, quantos quartos, quantas suítes, né? A suíte vai ter closet, você vai ter uma sala, cozinha americana, cozinha independente, garagem, né? Piscina ou não, jardim. Você começa, por exemplo, a listar as grandes partes que compõem essa casa. Você avançou um nível de especificação. Né? Mas é muito genérico ainda. Na sequência, você avança um outro nível de especificação. Você, por exemplo, define as áreas de cada um desses cômodos e, por tabela, a área total da casa. Tá? Certo? Ou seja, os tamanhos, né? Como dividir a área total da casa dentro dos cômodos, em cada cômodo. Tá? Ainda não é suficiente, é preciso avançar mais. Né? Você precisa, na sequência, por exemplo, definir a localização relativa dos quartos, dos banheiros, da cozinha, e a partir daí você começa a colocar pontos de água, né, pontos de energia, pontos de iluminação, com as suas respectivas localizações. Né? Já avançamos bem, né? Mas ainda não é suficiente, nós vamos mais à frente. Nós vamos, por exemplo, começar a definir os tipos de materiais que nós queremos utilizar. O material do piso, tá? É um material de qualidade superior ou não, né? As cores das paredes, os tipos de tintas, né? Tá certo? O padrão das louças dos banheiros, não é isso? Ou seja, você começa a chegar realmente num nível bem detalhado, tá? Que vai juntamente, né? Esse conjunto de informações que vão sendo acumuladas, eles vão acabar por concluir o escopo do produto num nível satisfatório de especificação. Certo? Nós podemos até dizer que essa primeira parte aqui, né, faz parte de um projeto de concepção. Né?
concepção da casa. Normalmente, por exemplo, na área de engenharia civil, essa etapa é feita por um arquiteto, juntamente com os clientes, os donos da casa, né? Certo? Então, ao final dessa etapa, você tem, por exemplo, um conjunto de plantas que mostram todas as dimensões, as localizações de todos os equipamentos, né? Você tem uma maquete em 3 dimensões, uma maquete eletrônica que permite uma visualização antecipada em detalhes de como vai ficar a casa. Tá certo? A partir de um certo ponto, quando todos estão satisfeitos, o cliente e o arquiteto, então esse escopo de produto é entregue para um engenheiro civil ou para uma empreiteira executar a obra. E a gente pode dizer que isso aqui é um segundo projeto, né? Ou uma segunda fase, se você quiser, do projeto casa como um todo, uma primeira fase de concepção e uma segunda fase de construção. Tá bom? Esse engenheiro, ele entende, recebe, compreende o escopo do produto, mas ele precisa acrescentar e, na verdade, organizar o trabalho de execução da obra. Tá certo? Então, veja, para o projeto de concepção, realmente o foco era fortemente voltado ao produto. Nós identificarmos e especificarmos o produto. Mas nessa segunda fase do projeto, o foco é no trabalho que vai gerar esse produto. Tá bom? Então faz mais sentido a gente falar em escopo do projeto nesse ponto, né? Porque o escopo do projeto ele inclui o produto como entrega, certamente, obviamente, tá? Mas esse produto não vai aparecer por mágica, né? Ele não vai aparecer por mágica. Ele precisa do trabalho associado. E aí esse construtor vai colocar todos os procedimentos ligados às fundações, né? Ligado às instalações, né? A contratação dos profissionais, né? A sequência dessas atividades, um fluxo, né? De trabalho que permite que, num certo prazo, né? a casa seja construída. Tá certo? Então, o escopo do projeto envolve o produto mais o trabalho necessário. Tá bom? Então, lembremos. Agora, vejam só, porque eu estou destacando aqui, importante destacar aqui a questão dos requisitos. Né? Veja, os requisitos, eles foram um elo central do processo de sair do produto para o projeto e para um final feliz aqui. Tá? Uma coisa é você dizer, eu quero uma casa, você dizer na outra ponta, vamos construir uma casa, mas que casa? Né? Isso é essencial. E é importantíssimo que isso esteja bem especificado. Na área de engenharia civil, uma área muito mais tradicional do que algumas outras engenharias, né? Esse processo é muito claro, muito bem mapeado, existem boas práticas muito bem definidas, né, de como é que se dá esse passo a passo, desde a concepção até a construção. Em outras áreas, isso é um pouco mais nebuloso. Tá? Eu vou dar mais à frente exemplos, e a gente vai sempre jogar um pouco, 2 exemplos contrastantes. Né? Um é uma construção civil e o outro exemplo vai ser um software. São 2 coisas muito diferentes. Né? Muito diferentes. E que por isso mesmo tem processos de gestão e as dúvidas que surgem também são diferentes. Tá bom? Então esse exemplo aqui é para facilitar um pouco a compreensão, mas não se iludam que em áreas mais ligadas à tecnologia da informação e da comunicação, esse processo não é assim tão trivial ou tão direto, ele mais nebuloso, ele pode ter idas e vindas, ele pode ter dúvidas, né? Tá bom? Então a gente volta a esse tema no momento oportuno, mas por enquanto acho que fica clara a diferença aí entre escopo do produto, escopo do projeto e a importância dos requisitos nesse processo que leva da ideia à execução. Bom, finalmente vamos falar do levantamento de requisitos, tá bom?
como é que nós registramos, descobrimos, né, os requisitos de um produto que estão associados a um projeto. Bom, os requisitos são pontos de partida para a construção do escopo, nós já falamos, eles refletem o resultado final que o cliente espera, né? Bom, então são ponto de partida, né? Resultado final que o cliente espera, devem estar ligados a necessidade ou oportunidade, ok? Então, procurar focar os requisitos que são realmente importantes, que são realmente essenciais, tá certo? Se você estiver lá no projeto da casa e começar a discutir com o arquiteto ou com o engenheiro, né, se cabe um quadro, qual é o tipo de quadro que poderia caber na parede, a decoração, os objetos, seria de todo o direito do engenheiro ou do arquiteto colocar, não que eles vão fazer isso para desagradar o cliente, mas eles teriam o direito de colocar, bom, nós não estamos discutindo decoração ainda, né? E decoração, em princípio, é algo que pode ser feito em paralelo ou a posteriori, né? Mas é bom não misturar as coisas, porque a gente vai desfocar aqui o ponto principal. Tá? Só para dar um exemplo assim, né, de você manter um foco. Tá? E também os requisitos não devem sugerir soluções técnicas. O requisito ele não é uma solução técnica. Como eu disse lá no caso da casa, você vai especificar a casa, você não vai dizer como a casa vai ser construída. Tá? Num projeto de software, você vai dizer tudo que o software faz, não como ele vai ser programado, não qual plataforma que vai ser utilizado para desenvolver o software, por exemplo. Né? Você quer características específicas do que ele faz, do que o software faz, como ele funciona, mas não como ele é construído. Tá? A construção do software vai fazer parte o quê? Do escopo do projeto, que pega o produto e amplia para levar em conta as soluções de como construir aquele produto, ok? Então também ter cuidado para não misturar a declaração de um requisito com o trabalho que vai ser envolvido na implantação daquele requisito. Isso tudo ajuda a manter um foco, tá? Um foco de funcionalidade, né? O que é que deve constar nesse produto que vai ser usado, as funções, as características que são importantes. Exemplos de requisitos. Então você vai, por exemplo, criar um leitor de livro eletrônico, tá bom? Então, na conversa então tem uma grande livraria, cadeia de livrarias brasileira, que quer criar o seu próprio leitor de livros eletrônicos e contrata a empresa júnior de telecomunicações para desenvolver esse produto, que inclusive tem conexão sem fio, etc. Então, na discussão com o seu cliente, com essa livraria, vocês chegam às seguintes conclusões. Primeiro, ele deve ser muito leve, tá? Ou bem leve. Isso é uma coisa, mas vamos ser um pouco mais específico. Deve ser tão leve quanto um livro. Que livro? Um livro típico. Quanto pesa um livro típico? 300 gramas. Pronto. Chegamos no nível bom de especificação. Deve ter a dimensão de um livro típico. Opa, quanto é essa dimensão? 20 por 15. Não mais do que isso. Pode ser um pouco menor, mas não mais do que isso. Deve ser como o papel, ou seja, liga instantaneamente, bateria de longa duração, não pode ter reflexo na tela. É uma tela anti-reflexo, que cansa a vista, a tela com reflexo. Você usa luz indireta. Tá? Aqui você vê que esse requisito aqui, ligar instantaneamente, ele já é um requisito que não tem necessariamente um número associado, porque o instantaneamente é algo que a gente consegue captar. É algo instantâneo, ou seja, não leva um tempo perceptível para acontecer. Né? Já a bateria de longa duração, você já tem como associar uma quantificação. Não pode cansar a vista, poderia ser traduzido, né, futuramente em uma tela anti-reflexo. Porque, veja bem, quando ele diz não pode cansar a vista, ele está sendo aqui bem estrito a definição de requisito que eu coloquei. Né?
nós não vamos sugerir solução técnica, tá? Nós vamos dizer o que é que o produto deve oferecer. Não pode cansar a vista. Como é que nós alcançamos esse resultado? Muito provavelmente você vai ter uma correspondência quase que total com um tipo de tecnologia de tela atual. Mas, ainda assim, você está sendo o mais específico possível em termos de requisitos, sem sugerir uma solução técnica. A equipe que vai desenvolver o projeto vai pensar sobre esse requisito, ver alternativas e escolher a melhor solução, tá bom? Deve ser capaz de receber livros eletrônicos pelo computador e por rede sem fio. E são duas capacidades, né? Aqui é do tipo tem ou não tem, também não vai ter uma quantificação. É uma característica, tem que ter essa característica, ou tem ou não tem. Tá bom? Veja aí, né? Uma boa definição de requisitos. A equipe que pegar esse projeto, ela começa com uma boa noção do que ela quer alcançar. Tá certo? Agora, isso tudo aqui, como eu já tinha comentado antes, na área de TIC, surge de uma discussão. Não é tão direto, né, talvez, como você especificar materiais e outras coisas ligadas a uma obra civil. Aqui tem que haver uma discussão, né? Tá certo? Para que esses requisitos venham à tona, como se você estivesse descobrindo os requisitos. Por quê? Porque o cliente muitas vezes não tem, no ponto de partida do projeto, uma noção muito precisa. Ele tem uma noção do que ele quer, mas não necessariamente uma noção precisa, com esse nível de precisão que está colocado aqui, que é muito importante para a equipe. Então, pessoal, todo esse processo que eu estou descrevendo, ele se chama levantamento de requisitos. Tá certo? Como eu disse, o cliente pode ter uma boa noção do que ele quer receber, do que ele quer desenvolver com esse projeto, mas em muitos casos ele não tem uma noção com nível de precisão, de detalhamento suficiente para que a equipe consiga compreender bem o que precisa ser desenvolvido. Tá bom? Então é importante envolver as partes interessadas, né, num processo de entrevistas, discussões, simulações que levem à elaboração de uma lista de requisitos compreendidos e aceitos. Tá bom? Não basta conversar também, isso tem que ir para o papel, sempre entre aspas, né? O papel que eu digo um documento eletrônico que seja, mas um registro com algum grau de formalidade precisa ser feito. Não entre na história de só concordar com o cliente de boca, né? Acertos de boca ali na base da conversa. Tá? Isso é muito fácil de ser mal compreendido, é fácil de ser esquecido. Tá? As cobranças que podem surgir depois com base em memória de conversas que existiu, de acertos que foram feitos, de coisas que foram apalavradas, é sempre algo muito, muito frouxo e muito sujeito à contestação e gera problemas. É muito importante um mínimo de formalização, tá bom? Desses requisitos. Os requisitos, como vocês viram há pouco, eles são a base do escopo do projeto. Eles vão definir, inclusive, qual é o trabalho associado ao projeto para criar esse produto com essas características. Então é muito importante, essa etapa de requisitos é muito importante, tá bom? Você pode também usar técnicas de diagramação, você sentar com o cliente, desenhar, fazer fluxos, desenhar casos de uso, processos de negócio, para estimular o cliente a visualizar como esse produto vai ser utilizado por ele, tá bom? Certo? E de maneira a digamos, estimular uma criatividade, também uma memória e um processo mais definido, né, de identificação desses requisitos, e não só de identificação, mas também de especificação na medida do possível. Tá bom? Quando a gente fala casos de uso, processos de negócio, evidentemente que nós estamos puxando um pouco, né, para a área de TIC, tá? De tecnologia da informação e da comunicação. Por exemplo, o que é um caso de uso, um estudo de caso de uso? Né? Você pega um sistema, tá? E você começa a elaborar o seguinte: quem vai usar o sistema?
por exemplo, um sistema para a prática clínica de uma nutricionista ou de uma clínica de nutrição. Quem vai usar o sistema? Bom, tem dois casos de uso aqui. Tem o caso de uso do próprio profissional de saúde e tem o caso de uso do paciente. São eles os dois perfis que vão usar o sistema. Tá? Então, o que é que a nutricionista precisa do sistema? E o que é que o paciente busca, né, ou precisa desse sistema? Tá certo? Bom, ambos precisam de um cadastro. Né? A nutricionista pode cadastrar um paciente diretamente, ou o paciente pode se cadastrar também, se for possível, né? Pode ser também dado a ele esse processo. Tá certo? A nutricionista pode também fazer buscas no cadastro de pacientes. Tá bom? A avaliação do paciente, a nutricionista pode registrar essa avaliação e vamos supor que o paciente também possa consultar essa avaliação. Né? O resultado dessa avaliação, que ainda não é a dieta. Né? Uma avaliação vai constar lá informações biométricas de peso, né? Gordura corporal, você vai ter lá detalhes da atual dieta, objetivos, né? de eventualmente perda de peso ou de ganho de massa muscular, quer dizer, você vai ter ali um conjunto de informações da avaliação. Tanto a nutricionista ela entra esses dados, ela pode consultar depois, né? O paciente também pode consultar. Tá? E tem mais dois módulos, um módulo de elaboração de dieta e um módulo de impressão dessa dieta. Tá? A gente está supondo aqui que estamos ainda aqui num sistema em que o paciente vai receber isso por impresso em papel. Tá certo? O paciente não precisa ter acesso a esses módulos, evidentemente que ele vai receber a dieta, mas quem efetivamente acessa o módulo do sistema é a nutricionista, ela elabora, depois imprime e entrega em mãos ao paciente. Tá bom? Talvez um sistema mais moderno, em tempos em que tudo está mais na versão online, né? Que você tivesse aqui, em vez de imprimir, um relatório da dieta, né? E o paciente aqui pudesse também ter acesso a esse módulo. Né? Veja, o que é que esse diagrama nos ajuda? Ele nos ajuda a visualizar o sistema. Ele nos ajuda a identificar as funções. Tá? Isso é escopo do produto. Tá certo? E ele vai permitir também, quando a gente começar a detalhar, como no exemplo da casa, né? Tá, mas como é esse cadastro? Quais são as informações que devem estar presentes nesse cadastro? Né? Quais são as informações que a gente vai entrar para avaliar o paciente? Né? Qual é o banco de dados que nós vamos consultar das calorias e das composições nutricionais? Né? Tem algum banco de dados pronto? Nós vamos ter que entrar os dados de cada alimento, etc. Ou seja, ele começa a mostrar a cara do sistema em termos das suas grandes funções, é como se fossem as partes da casa, lembram? A gente começou a quebrar o produto em partes menores, a gente faria aquela analogia, mas a gente lembra que a gente precisou ir além e começar a detalhar mais cada uma das partes. Né? Mesma coisa aqui com o sistema, um sistema de informação, né? Online, por exemplo, baseado na web, que você abre num browser. Né? A mesma forma, você começa com as grandes partes e vai... Né? E vai começar a detalhar que tipo de informação, que tipo de tela, né, você quer visualizar, você quer ter acesso, tá bom? Muito bem, vamos ver um último exemplo para essa nossa aula de hoje. Um projeto na área farmacêutica. Então, esse primeiro texto aqui, ele é o que nós vamos chamar, inclusive na próxima aula a gente vai ver, de declaração de escopo. Um parágrafo que lista, grosso modo, né, o que vai ser desenvolvido e quais as suas características-chave e também qual o tipo de objetivo que o projeto tem. Então ele diz assim, o laboratório farmacêutico visa desenvolver um sistema que detecte e informe aos farmacêuticos interações medicamentosas perigosas no ato da compra do medicamento na farmácia. Esse sistema deve reduzir a entrada de ações na justiça contra o laboratório em 75% nos próximos 3 anos. Esse parágrafo aqui é o que a gente chamaria de uma declaração de escopo, né? Um breve texto que dá uma ideia geral e
mais bem clara do que é o projeto, o que ele quer entregar e também que tipo de objetivo, no sentido assim da empresa que está desenvolvendo o projeto, no sentido de benefício, né, se quer alcançar com o sistema. Bom, mas aí vamos falar do sistema propriamente, né? Aí a empresa que vai desenvolver o sistema pensou e colocou as seguintes características, juntamente com a equipe que vai desenvolver o sistema. Primeiro, informar uma lista de medicamentos atualmente sob suspeita ou suspensos. A empresa quer isto. Então isso sinaliza para a equipe que precisa de uma funcionalidade, precisa de um botão lá no sistema que imprima, né, o que informe na tela que seja, essa lista de medicamentos. Tá? É claro que a equipe vai precisar pensar depois numa maneira de como resolver esse ponto. Tá? Mas aí já é a solução. Por exemplo, se digamos que a Anvisa disponibilize um banco de dados online que pode ser consultado com todos esses medicamentos. Né? Então, a equipe vai precisar desenvolver a consulta online, esse banco de dados e tal, para colocar, né, nessa função. Tá bom? O ponto 2. O sistema deve cruzar informações de compra de medicamentos pelo cliente em todas as farmácias credenciadas em até 6 meses, anteriores à compra atual. Tá bom? Ou seja, vai fazer uma varredura de medicamentos comprados nos últimos meses e ver se tem alguma interação medicamentosa perigosa com o medicamento que está sendo comprado hoje. Qualquer tentativa de vender uma droga com interação potencialmente danosa deve soar um alerta requerendo o aprovo pelo médico emissor da receita. Tá bom? Então, veja, é mais uma função que o sistema tem que ter. Né? É uma função, tem que estar presente. É parte do escopo do produto. Né? Quando você quebra o produto, tá, em pedaços menores, como a gente já fez antes, né? Então, uma função é informar a lista de medicamentos suspeitos, outra função é dar o alerta, né, no caso de uma interação danosa. Tá? A 4, outra função, imprimir para o cliente uma lista de interações potencialmente danosas, né, para a droga, o que vai informar o cliente de maneira mais explícita dessas interações, o que pode reduzir ainda mais aquela questão das ações na justiça, né? Porque o cliente está sendo bem informado sobre os riscos envolvidos nessas interações. O item 5, um requisito quantitativo. Ele diz que o farmacêutico deve ser capaz de fazer todo esse processo e obter um veredito em até 60 segundos. Aqui é um requisito bem definido, né? Quantitativo, inclusive. Tá certo? O que é que isso vai sugerir para a equipe? Uma interface amigável, intuitiva, que não seja muito complicada e também um sistema de comunicação, né? Porque vão haver aí consultas online, bancos de dados e tal. Um sistema de comunicação que seja de boa qualidade, né? Seja sempre disponível e com uma boa velocidade, uma baixa latência, né? Aí já são implicações, tá? Digamos, técnicas, né, de como resolver, de como atender esse requisito. O número 6, o que vocês acham? Diz assim, deve usar o mesmo banco de dados corporativo e infraestrutura de comunicação que já existe com as demais farmácias da rede. Né? Ou seja, ele está dizendo aqui que você deve usar uma infraestrutura de banco de dados de comunicação que já existe, já está disponível. Eles não querem alterar, ter que mexer, né, no sistema deles, que é usado no momento para manutenção e reposição automática de estoques na rede. Tá certo? Às vezes você vai numa farmácia, não tem um remédio na hora ali o farmacêutico consulta, né? Mas tem tantas caixas na unidade tal. Isso é um sistema integrado de manutenção de estoque, né? Que já existe. Eles querem incorporar o novo sistema a esse contexto. Tá certo? Bom, o que vocês acham desse item 6? Isso é mesmo um requisito? Tá? Vamos pensar um pouco. Eu acho que não é um requisito. Tá? Aqui tem uma pegadinha. Esse item 6 é uma restrição. Está mais para uma restrição, né? Porque isso não aparece para o usuário. Não é uma coisa que apareça para o usuário. Tá? Isso é uma característica do sistema, mas em termos da sua construção, de como ele é construído, no caso é uma restrição. Ele vai ter que se adequar a um sistema e a um banco de dados já existente. Tá? Então você está restringindo o espaço digamos assim, o espaço técnico da equipe, né? Ela não vai poder propor qualquer solução
nesse aspecto. Né? Ela vai precisar se adequar a uma solução existente. Tá? Então aqui está mais para uma restrição. Tá bom? De qualquer maneira, isso pode naturalmente surgir na discussão com o cliente. Tá? Então é importante estar atento. Né? Às vezes, o que vai aparecer nessa discussão de levantamento de requisitos podem ser também restrições, coisas que vão influenciar a fase seguinte de construção do sistema, mais do que um requisito de uso, de como o sistema deve se comportar, ou de como o sistema, em termos de funções que o sistema deve oferecer. Tá bom? A gente fica por aqui e seguiremos com esse assunto na próxima aula.